Olá, amados! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aula 17.1. Terminamos, o nivelamento, com vocês. Agora, Alessandra, vamos aí aprofundar nas figuras de linguagem. Ó, lembrando, vai ter a figura de linguagem 1, parte 1, parte 2, parte 3. E saber aquelas que nós utilizamos no nosso cotidiano. Isso. Será que utilizamos? Às vezes nós nem sabemos e você vai falando, o que é isso? Isso aqui vai encaixar naquilo que eu falo mesmo, que a gente comenta aqui em grupo, em salas de aula, ou então quando eu usei em casa lá com o meu irmão, com a minha irmã. Agora prestem atenção. E olha só, aqui no nosso cenário tem, ó, no meio do caminho tinha uma pedra. Que pedra é essa? Já observaram? O que será essa pedra, né? Dá para ver a pedra? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Olha lá a pedra. E aí, falando um pouquinho sobre a pedra, qual o significado dela? Será que ela tem um significado? Ou ela foi colocada ali? Não, vamos enfeitar com essa pedra aqui, né? Quais são as pedras no nosso caminho? Vamos falar um pouco sobre isso também, mais adiante. Então, vamos lá para a nossa temática. Aula 17.1, figuras de linguagem. Temos o texto de início, o tom de conversa, fala um pouquinho sobre o autor. E, ó, figuras de palavra ou semântica, né? A metáfora, a comparação, a metonímia, catacrese, sinestesia e perífrase. Eita, professora, esse assunto eu já estudei, se eu não estiver enganada. Ótimo. Você não está enganado, não, amadinho, que esse assunto é lá do primeiro ano, mas a gente só vai reforçar aqui. Principalmente com os exemplos. E aí, à medida que nós formos falando aqui, vocês podem citar os exemplos. Eu tenho esse exemplo, por exemplo, de catacrese. Eu tenho esse, você tem aquele. E aí o importante agora, terceirão, é reforçar. Esse conteúdo não é novo para vocês, como pode de fato ter alguém que diga, eu já vi, ótimo. Estranho seria se você dissesse, eu nunca vi esse conteúdo. Exato. Então vamos lá para o nosso texto, para a abertura do nosso. Nós temos aqui uma imagem e olha só, olha essa imagem aqui. Antes do texto, foquem na imagem. Vejam lá o que vocês conseguem perceber, o que dá pra gente sentir, é uma sensação boa, é uma sensação agradável. O que acontece ali? Então, o bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. E aí, amados, nós temos dois textos aqui, um texto, com a linguagem verbal e um texto não verbal. Vamos fazer a leitura, vamos fazer essa comparação. O que você consegue perceber quando eu falo vi ontem? Já começa ali, vi. Então, qual é a voz que fala? Vi ontem um bicho na imundície do pátio. Então, ele começa a falar sobre questões que se você já conhece, ok, mas se você não conhece, você jamais vai imaginar que é um homem, concordam? Ele começa a falar, catando comida entre os detritos, quando achava alguma coisa, ele nem cheirava. Então, quem é normalmente que faz isso? Não cheira, não quer nem saber do que se trata, vai comendo. E ele fala, engolia com voracidade, com rapidez, com ligeireza. O bicho não era um cão, nem era um gato, e nem era um rato, que é o que normalmente se imagina diante da imagem ali. Então, o que era? Ele se espanta, ele fica admirado, abismado e fala, o bicho, meu Deus, era um homem. E quando nós temos essa palavra, um homem, automaticamente traz uma grande reflexão aí. Um contexto, o que dá para a gente falar sobre isso? Por que isso acontece? E isso acontece, eu até transformo numa pergunta para vocês. Isso acontece? É comum no mundo em que nós estamos? Acontece esse tipo de coisa? Existem pessoas
no meio do lixo, né? Existem pessoas que de fato vão atrás de comida nos lixões, ou mesmo ali você joga o seu lixo, aí vira e mexe, tem alguém lá catando, mexendo, não quer nem saber se é de hoje, de ontem, tá ali, vai comendo, e aí ele percebe que não era um gato, nem um rato, nem um cão, era um homem. E aí? E com a imagem? Lá na imagem, né, você vê que tem um lixão e tem duas pessoas com uma sacola, que são os catadores. E é normalmente, né, se aqui na cidade, algumas pessoas fazem o quê? Reciclagem, tá certo? Vão lá no lixão, vão pegar a garrafa PET, vão pegar a latinha, essa latinha para quê? Ao meio de sobrevivência, vender para levar para casa alimento. Então, tem várias situações. É uma forma que é agressivo. Quando você encontra, quando você se depara, é agressivo, mas ali ele está buscando um meio, como a professora colocou, de sobrevivência. Ele vai levar para casa, para os filhos, ele vai ali tentar aproveitar de alguma maneira o que ele encontra ali de alimento, porque não tem nada. E é a realidade que nós encontramos aí diariamente sobre essa questão da leitura. E também, ela está chamando um pouquinho de atenção, na hora de fazer, né, a separação, né, quando se quebra algum objeto que corta, vidro, separar, fazer aquela seleção, né, conforme a matéria-prima. E nós falamos para vocês nas aulas anteriores que é importante essa reflexão porque cada aula vem com uma reflexão diferente da outra, perceberam? Às vezes eu vou falar do amigo, vou falar das perdas, vou falar do futuro, e aqui a gente chama a atenção porque é um problema real, é um problema que existe. Através da leitura você consegue identificar, você vai lembrar reportagens, você vai imaginar e lembrar tudo aquilo que acontece diariamente. Quantas vezes você vai lá e pega, não quero mais, coloca a comida no prato, não quero mais não, joga. E aí a gente faz também uma reflexão sobre isso, sobre esta prática. Conseguiram perceber aí na sala? Né? Lembraram? Ou não? Ou todo mundo aí faz a separação do lixo ok, o que é vidro, vidro, o que é plástico, plástico, tudo certo? Às vezes serve para a gente fazer uma reflexão sobre a situação. E aí come de qualquer forma. Quem vai lá feito um rato, um cão, um gato, ele não tem, ele quer comer, ele quer comida. E é o nosso grande problema social. Então, agora, saindo da poesia, da leitura que a gente fez, tanto da imagem quanto da poesia, vamos lá para o nosso tom de conversa. Que fala o seguinte: qual foi o seu espanto ao perceber que se tratava de um homem? Aqui, olha só, valha a sua resposta pessoal, tá bom? Aqui nós temos o seguinte: quando o homem é equiparado a um bicho, reduzida a sua necessidade de sobrevivência, humilhado ao vasculhar comida entre os detritos. Beatriz, qual foi a sua resposta? Está. E o Carlos aí do professor Diniz, você percebeu, analisou, o que você anotou aí no seu caderno, no seu cantinho, bem quieto, que eu sei que você fica muito atento às aulas. Qual a sua contribuição? O que você identificou? Qual a sua resposta? Porque cada um tem uma visão. É importante colocar para os senhores que cada indivíduo tem uma resposta. Ninguém vai pensar igual. Pode ser parecido, chegar perto, mas cada um tem o seu pensamento em relação ao que foi lido. Ok? Ok. Então, vamos lá conhecer um pouquinho sobre o autor, né? Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu no dia 19 de abril de 1886, no Recife, Pernambuco. Aos 10 anos de idade, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde estudou no Colégio Dom Pedro, ou melhor, Colégio Pedro II, entre os anos de 1897 a 1902. Mais tarde, formou-se em letras. A nossa árvore do conhecimento com figura de linguagem, parte 1. Vamos lá, agora vocês vão anotando.
vão exemplificando, vão lembrando, porque já viram este conteúdo. Figuras de palavras ou semânticas são utilizadas para dar maior ênfase na oração, ou seja, ao empregar uma figura de linguagem, dá-se uma interpretação que extrapola o sentido original dos fatos. Então, elas não estão à toa aí, tá? Cada uma delas, que nós veremos agora, tem uma finalidade dentro do nosso texto, quando você a utiliza, seja de comparação, seja de exagero, aí nós vamos ver onde cada uma se encaixa. Por exemplo, até a pedra sorriu de alegria. Aí eu pergunto assim para os senhores, vocês já viram uma pedra sorrir? E aí nós estamos falando da escrita, tá? Língua portuguesa. Quem já viu uma pedra sorrir aí? O que é que eu estou utilizando aqui? O sentido original é que a pedra está alegre, mas sabemos que as pedras não podem sorrir. Olha aqui, foi desenhado, né? Normalmente nos textos, quando você vai criar as histórias, principalmente para as crianças, o sol sorriu, a lua chorou. E aí tudo tem um porquê. Então, assim, né, tá personificando. Figuras de palavras ou semântica estão associadas ao significado das palavras. Então, nós temos aqui a metáfora. Olha bem aqui, lembra lá do livro Iracema, né, de José de Alencar? Ó, Iracema, a Índia dos lábios de mel. Olha só, lábios de mel. O que quer dizer com esse lábios de mel? Será que... Porque eu tenho ali a questão do mel. Então, se ele fala Iracema, a virgem dos lábios de mel, qual é a finalidade? O que ele quis dizer? Que são lábios doces, né? Então, o Paulo, da professora Adeilde, com certeza está prestando atenção na aula. Ó, eu quero um exemplo, Paulo, de comparação. Qual? Olha só, você já sabe. Para ser comparação é necessário você usar um conectivo, né? Uma conjunção. Por exemplo, Paulo é forte como um urso. Ai, olha só, estou fazendo a comparação, né? Paulo é forte como um urso. Vamos colocar aqui a canetinha, né? Para fazer a letra bem. Paulo é forte como urso. Então, quando usar este como aí, já está fazendo a comparação. Se eu falo, Paulo é um urso. Eita, Paulo! Olha só, ele é fofo, né? Que o urso é fofo também. Então, tem a metonímia, tem também outras figuras, né? De palavras, sinestesia, ó. Sinestesia é órgão de sentido, catacrese, perífrase. Então, prestem atenção. Todas essas aqui os senhores já passaram por ela, já conhecem. Falando na metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo ele fica subentendido. Quando eu utilizo o termo subentendido na frase, eu quero dizer que ele não está claro. Por exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Então, quando eu falo é uma nuvem que voa, é uma metáfora, né? Então, a vida é como uma nuvem que voa. Mas aí, se eu coloco é como uma nuvem, já estou fazendo o quê? Uma comparação. Então, preste atenção. André, Gabriel, Eduardo, Pablo, Ítalo, Robson, Fernanda, Maria Clara, Vitória, da professora Adeilde. Terceiro ano, né? Terceiro ano. Fernanda, Marielle, Lília. Então, vamos lá. Suas lágrimas eram um rio escorrendo por suas bochechas. Aquele olhar perfurou a minha alma. Gabriel é um gato.
Eita, será que é um gato? Gato animal? Quais são as características de um gato? O gato pode ser manhoso, manso, manhoso, bonito, arredio, será que entra também, né? Tem aqueles gatos assim que você não pode nem chegar perto que ele já... Opa, arisco, né? E aí vai depender muito do contexto ao qual você queira fazer aí a tua comparação, a tua metáfora. Aquele olhar perfurou... Opa, deixa eu voltar aqui, né? Aquele olhar perfurou a minha alma. Como assim perfurar? Perfurar o quê? Machucou, furou. Tá. Percebam? Então, quando eu digo suas lágrimas eram... Qual é o sentido? É o sentido. E aí você só vai utilizar nesses textos que você precisa... Para não ficar aquele texto sem harmonia, sem o embelezamento, você utiliza esses recursos. Então, nós temos agora a comparação, né? Comparação explícita. Olha só. Ao contrário da metáfora, neste caso utilizamos o quê? Olha só, o como, assim, tal qual. Olha só a imagem. Seus olhos são como jabuticabas. Como? Você já viu uma jabuticaba? Fica mais fácil quando você conhece, né? Olha aí os olhos graúdos da menina. Então, seus olhos são como jabuticabas. Vocês devem conhecer a jabuticaba, né? Olha lá, então está feito aqui. Aí pegando sempre as características da jabuticaba. A jabuticaba bem pretinha, brilhosa, que brilha, redonda. Vários assim, você consegue, é uma delícia. Vamos ver mais aqui. Sua vontade é dura como aço. Olha só o aço. A questão, né? Firmeza. Aí é um lugar luxuoso como um palácio. Você sabe que o palácio... usando, né? Ó, como, né? Ah, sim. E aí o palácio, de comparação. Quando você faz um lugar luxuoso como um palácio, tem-se a ideia de como seja um palácio. E aí você faz essa relação do luxuoso como um palácio. Ele é tão estudioso quanto o pai. Ó, fazendo a comparação, né? Então, vamos agora para a metonímia. A metonímia é a transposição de significado considerando parte pelo todo, autor pela obra. Olha só, costumava ler, ó, Shakespeare. Shakespeare, tá vendo aqui a imagem? Olha que lindo. Olha aí, Shakespeare. Ó, li Machado de Assis. Eu vou ler a pessoa? Não, eu estou falando da obra. Tomei uma Coca-Cola no almoço. E aí a gente para fazer aqui uma reflexão. Tomei uma Coca-Cola no almoço. Eu quero dizer o quê, terceiro ano? Eu fui lá, peguei a Coca-Cola, engoli. Eu tomei a Coca-Cola? Ou tomou o conteúdo, o refrigerante, tomei um refrigerante no almoço. E aí, eu já digo direto, tomei a marca, uma Coca-Cola. Já é algo tendencioso, né? Tomei uma Coca-Cola. Quando você chega no local, muitas vezes você nem já pergunta assim, tem Coca? Me dá uma Coca aí. Já é automático. Você não pergunta se tem os outros refrigerantes. Eu quero um refrigerante. É diferente de você falar, eu quero uma Coca-Cola. O refrigerante são vários, tem vários refrigerantes e não só a Coca-Cola que já te direciona ali para essa coisa boa. Que vocês gostam de Coca-Cola? Tem gente que não gosta. A professora Márcia gosta de Fanta. A professora Alessandra gosta de Coca-Cola. Amo ler Machado de Assis. É a obra de Machado, o livro. Exatamente. Gosto de ouvir Mozart. Olha só, quer dizer, a música, né? E assim por diante. Então, metonímia, não esqueça. Catacrese. É a catacrese. Eu acho que é a mais utilizada no nosso dia a dia, pessoal. O que vocês acham? Olha, eu estou olhando aqui, observe a imagem. Eu tenho aqui alho, cabeça de alho. Dente de alho. Dente de alho. Representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. No caso, a catacrese, né, é uma metáfora em desuso. Vocês usam, por exemplo, o braço da cadeira. Perna
da Nós mesa. vamos colocar partes do corpo humano aqui aos objetos. O dente de Que é alho, parecido, né? Dente de alho, parece um dente. pé de alface. Olha aí, ó. E aí você vai utilizando esse recurso que nós chamamos de catacrese. Braço da cadeira, pé da mesa e assim Céu por da diante. boca. Céu da boca. Vocês têm exemplos aí também que vocês devem estar comentando com o professor. E a sinestesia? Conseguem, sabem o que é? Já viram, lembram? Que viram, Aqui sei que sempre viram. vai fazer associação, né, Gabriel? Com os órgãos, né? As sensações, órgãos de sentido. Os 5 lá. Aí você vem a visão, vai ter uma mistura. A audição, paladar, tato. Então a sinestesia, ó, você vai lembrar lá do simbolismo. Olha a literatura aqui presente quando falar de sinestesia, né? Então acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes, não é só um não. Então aqui, no primeiro exemplo, nós temos o seguinte, tá bom, Marielle? Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Olha, Marielle, olha só, aqui no caso, né, o Robson, o Ítalo, que tá quietinho ali no cantinho. Ô, Ítalo, interpreta aqui pra gente. Com Quando nós falamos, olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Olha só, olhos, visão, né? A visão. E frios, vai estar mexendo com qual sentido? Quando falar frios, você já vê aqui uma coisa gelada, né? Fria, vai mexer com o quê? Para você ver que se está quente ou gelado, é necessário o quê? Você pegar. Então, você usa o quê? Tato. Exato. Então, visão, né? E tato. Compreendeu, Ítalo? Muito bem explicado, certo? E aí nós temos o doce perfume da manhã. Olha só, doce, perfume da manhã. Gente, ó, olha as sensações que nós temos aqui de sentidos diferentes. Doce. Para saber que é doce é necessário o quê? O paladar. Não é isso? E o perfume vai mexer com qual órgão? Qual perfume, que você utiliza aí? Qual que você usa para sentir a fragrância? É Olha só. Olha aqui, o narizinho vai sentir o quê? Olfato. Tá? Então, nós temos aqui o doce, o paladar e o olfato. Muito bem. Perífrase. A perífrase, né? Também conhecida como antonomásia, né? Que é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Aqui é vamos lá. Cidade Luz, né? Que é a Cidade Luz. Paris. Rei. Quando fala em rei das selvas. Rei das selvas, você vai lembrar o quê? De quem você lembra? De quem? Qual? Está o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Meu Deus do céu, que rei é esse? Quando nós falamos sempre a rainha do lar. Quem é? Quem é a rainha do lar? E aí você já associa, né? Quando eu falo em rainha do lar, a quem você se direciona? Quem é? Vamos lá, Vitória, pode falar. Já sabe, né? A genitora, a mãe. É quem comanda, quem vai dizer como você vai almoçar, você vai tomar banho, você vai organizar a casa, você vai organizar o teu tempo de estudo. E aí, pessoal, é necessário que vocês conheçam todos esses ícones para que vocês possam elaborar bem o texto, para que vocês possam identificar. Professora, por que nós estamos revisando este conteúdo agora? Como o terceiro ano é a revisão de tudo, nós vamos utilizar
dentro da literatura. As escolas literárias, elas vêm recheadas de alguns desses itens aqui. E aí nós precisamos relembrá-los. Quando você fala em comparação, quando você fala em metáfora, quando você utiliza a questão da sinestesia, a sinestesia ela é bastante utilizada. As catacreses, aí vocês poderiam até colocar uns exemplos. Por exemplo, cada um escreve 2. Eu tenho esse exemplo de catacrese, dente de alho, cabeça da cebola, Pé da mesa, braço da cadeira, braço do sofá. Entendeu? Então aqui esse rei da selva, gente, estou falando do animal, que é o quê? O leão. Não é conhecido como rei das selvas? Então, pronto. Se eu colocar aqui para vocês, se eu fizer um questionamento, assim, vou dar um exemplo e você vai dizer se é metáfora, se é comparação, se é metonímia. Aí você fica com você, ó. Então, vamos lá. Dos meus olhos escorreram pérolas. E aí? Dos meus olhos escorreram pérolas. Qual é? Eu estou falando de quê? Agora é o momento de vocês participarem, porque vocês lembram. Vocês vão lembrar. Quando você está aí com o seu colega na sua dupla, qual exemplo você utilizaria? Será que escorreram realmente pérolas? Ou é uma forma de demonstrar algo? Aqui, nesse conteúdo, pessoal, é importante nós carregarmos vários exemplos. Como é que eu aprendo esta parte? Esqueçam aquela história de decorar, tá? Até mesmo porque você vai utilizar em algumas produções. É diferente da norma culta, como nós falamos para vocês lá na produção textual, que você tem que saber e aí não tem para onde você correr. A norma culta, competência 1, é em que você vai desenvolver os teus argumentos no teu texto. Aqui você pode utilizar? Sim, mas quando você vai interpretar, digamos que lá no Enem caia, quando vocês forem realizar a prova, caia lá uma questão, uma poesia que você precise analisar. E aí lá eu tenho uma sinestesia, você vai lembrar o que é sinestesia. Caiu lá uma comparação, ou uma metáfora, ou uma metonímia, percebem? Então, quando nós falamos aqui na perífrase, o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Você precisa ter esse entendimento, que o rei das selvas que eu conheço, quem é? É o leão, é o que comanda tudo e o que dá ali as ordens para todos os participantes. Aí vamos colocar aqui, a cidade maravilhosa. Vamos lá, vamos ver se ele sabe. A cidade maravilhosa tem praias. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu... Vamos fazer uma coisa melhorzinha aqui. Vamos lá. Vamos fazer para poder dar aqui, ó. Vamos começar bem daqui. A cidade maravilhosa tem praias bonitas. Isso aqui é o exemplo de perífrase. Aí, qual é a cidade que é conhecida como cidade maravilhosa? Tem praias bonitas. Vou colocar aqui embaixo, praias bonitas. Aí, pois é, aqui é uma... Dá pra gente fazer uma análise. Qual cidade? Qual a cidade que eu estou falando? Muito bem, Beatriz. Rio de Janeiro. Olha aí. Pontuação para Rio Beatriz. Rio de Janeiro, quando eu me refiro à cidade maravilhosa. Dá um Rio de Janeiro. Agora a gente vai apagar esta e vamos colocar outra. Próximo exemplo aí para os senhores. O país do carnaval. Vão pensando aí. Tem uma natureza exuberante. O país do carnaval. Quem é o país do carnaval, né? Uma natureza exuberante. Exuberante. E aí os senhores já devem saber, quando nós falamos em o país do carnaval. Onde que tem carnaval? Onde tem carnaval, e aí dizem que é o ano todo.
Tá falando do nosso país, né? Que é o Brasil. Mas vamos ver se os amadinhos estão prestando atenção. País do carnaval. Brasil. Vou apagar, já sabe, né? Brasil, país do carnaval. Mais outra. Relembrando, cidade maravilhosa. Rio de Janeiro. País do carnaval. Brasil. Agora, para finalizar essa parte da perífrase, vamos colocar aqui: fui à cidade da Garoa. Ou então, visitei a cidade. Fui. Aí esse meu tá feio. A terra da Garoa, né? Fui à cidade. A terra da Garoa. Da Garoa. Garoa. Aí o aluno já vai. Tá, deixa eu. Dá para entender aí, pessoal? Fui à cidade da Garoa. E é claro que o aluno já viu a cidade da Garoa, que vai lembrar de São Paulo. Então, quando falar da questão Cidade Luz, já sabe que está falando de Paris. Falar Cidade Maravilhosa, já fala que é Rio de Janeiro, né? Quando aí se falar povo lusitano, tá falando do quê? Dos portugueses, tá certo? Então aqui são exemplos para vocês, além daqueles que foram colocados, para vocês já grafarem no caderno de vocês, para não esquecer. Fui à cidade da Garoa, lembro de São Paulo. Cidade Luz, Paris. Cidade maravilhosa, não esquecerão mais, Rio de Janeiro. Será que se colocar aí, Alessandra, vamos apagar aqui, vamos colocar mais um para ver se eles vão... Sua voz aveludada me encanta. Sua voz aveludada me encanta. Eu posso classificar, né? Como perífrase, sua voz aveludada me encanta. O que vocês acham? Sua voz aveludada me encanta. É perífrase, amado? Muito bem, não é. Por quê? Porque, olha só, sua voz aveludada, a gente está fazendo aqui, ó, vai mexer com os órgãos do sentido, as sensações. Não é perífrase, porque voz, olha só, voz, aí vai ter a questão da audição, né? E a aveludada. Qual o significado do termo aí aveludada? Sua voz aveludada me encanta. Será que é uma voz ruim? Não, uma voz macia. Então você, claro, né? Que aí só aqui eu tenho a audição, né? E o quê? O tato, não é mesmo? Então, voz, sensações, amadas, sensações diferentes. Audição e tato. Então, estou falando do quê? Da figura de linguagem, sinestesia. Então, você já consegue, falou das sensações diferentes, lembrando sempre, sinestesia, for substituição por uma palavra que a identifique, né? Rei do futebol. Opa, eu tô falando de quem? Quem é o rei do futebol? Aí você automaticamente vai responder Rei Pelé, né? Rei do futebol, aí ó, Pelé. Rei do futebol. Tá certo? Aí, o que mais que nós temos? Né? Então, aí... Um exemplo daí para cá, né? Se fosse possível, vem daí para cá e vocês participariam conosco também. É importante essa troca, só reforçando, porque nós precisamos de muitos exemplos. Para quê? Para fixar. Eu sei o que é comparação. E aí eu vou lembrando dos exemplos. Quanto mais exemplos, senhores, trabalharem, melhor no entendimento do que está sendo colocado. Aí eu sempre falo assim, minha mãe é uma fera. Ela é fera. Minha mãe é uma onça. Temos sentido figurado? Ou então, Maria, hoje está um limão. Não chega nem perto, que está um limão. Pelo amor de Deus, nem chega perto, está uma azeda. E assim por diante. Então, a gente sempre vai pegar uma característica da palavra que a gente usou, né? Se eu falo fera, meu Deus do céu, ela é brava, né? Não estou dizendo que ela é fera mesmo de animal.
onça, a gente pega as características sempre do C que a gente do Ou termo então que a eu vou gente falar, eu quero fazer um arroz, traz aí pra mim 2 dentes de alho. Será que ele vai trazer o dente? De cebola. Tá certo? Então, amados, ficamos por aqui com as figuras de linguagem, figuras de palavras, dado sentido da semântica. Qual o sentido, qual a ideia que ela traz? Não esqueçam, hein? Daqui a pouco a gente volta para o nosso momento de revisão e até lá.